Olá, galerinha, como prometido para vocês, né? Nesse momento eu estou gravando esse vídeo para a revisão, né, de sociologia, como prometido aí, então vamos lá, né? Primeiro ponto, o que é a sociologia? A sociologia basicamente tem uma função muito importante que é estudar a sociedade, tá? Quando a gente fala, por exemplo, estudar a sociedade, não pense que é algo tão resumido e algo tão simples, porque não é. Estudar a sociedade é altamente complexa, tá bom? Bem, eu preciso ter entendimento também sobre o que é a sociedade. E aí a gente vai ter conhecimento, discernimento que a sociedade, ela basicamente é um conjunto, tá, galera? Um conjunto de pessoas, variável, né? Pode ser pequeno, pode ser grande e por aí vai. Na verdade, a sociedade ela tem algumas características. Ela é caracterizada pelas múltiplas normas que existem nela, tá? Pelas múltiplas regras e também conflitos. Então, no ambiente que a gente vive, né, dificilmente não tenha regras, assim como normas, né? Também até conflitos. Então, a gente vai perceber que essa sociedade, ela é caracterizada por esses pontos que eu acabei de mencionar: regras, normas e conflitos, certo? Então, tendo esse discernimento sobre a sociedade, né, tendo discernimento sobre a sociologia, então a gente vai entender que para a sociologia é necessário também criar o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico, né? Quando a gente olha para a sociedade, tá? E a gente faz algum questionamento, né, as respostas elas irão revelar para nós, né, alguns aspectos que até então não eram evidentes. Nem todo mundo consegue visualizar, mas você conseguiu. Então, veja que você fez o estranhamento, desnaturalizou algo que estava naturalizado. Então, quando eu faço isso, eu estou realizando, né, eu estou trabalhando o meu pensamento crítico sobre alguns aspectos da sociedade. Então, isso é o pensamento crítico. Um exemplo que eu posso trazer para vocês nesse momento é a questão do trabalho doméstico. A gente vai ter conhecimento de que o trabalho doméstico, por muito tempo, ele foi direcionado a um gênero. Qual é esse gênero? O feminino, né? A mulher. A mulher ficou, então, encarregada de trabalhar em casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido e por aí vai. Por muito tempo funcionou dessa forma, certo? Então, quando a gente desnaturaliza isso, quando a gente faz estranhamento, mas por quê? Essas funções, essas atividades devem ser destinadas a mulheres, né? Como a questão da criação do próprio filho, né? O cuidado com o filho. Por que o homem também não pode desenvolver essas atividades? Quando nós fazemos esses tipos de questionamentos, nós estamos trabalhando o nosso pensamento crítico sobre o que acontece dentro da sociedade da qual a gente faz parte, certo? Então, esse é um ponto interessante, né, para você estudar um pouco mais sobre o pensamento crítico, tá bom? E aí, um outro aspecto que eu vou trazer para vocês é a questão das características do conhecimento científico, certo? Porque nós sabemos que existem diversos tipos de conhecimentos: conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento do senso comum, né? E conhecimento científico. A gente precisa conhecer o que era o conhecimento científico, quais as características do conhecimento científico. Nós vamos entender que o conhecimento científico, ele necessita de um método, tá? Ele é racional, ele traz consigo a objetividade sobre o que ele vai estudar, ele traz a universalidade também, ok? Já o conhecimento do senso comum é o conhecimento do cotidiano, do nosso dia a dia, né? É uma opinião, é algo que não necessitou de um experimento, né? Não foi observado, não foi investigado e por aí vai. Esse conhecimento do senso comum, né? Ele está ali no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, certo? Um outro ponto que eu quero abordar também é sobre as áreas que fazem parte das ciências sociais. Quais são elas? São três, né? A antropologia, a sociologia e a política.
A antropologia, basicamente, a gente pode dizer, a antropologia é o estudo do homem, é a ciência que vai estudar o homem, o comportamento desse homem dentro das sociedades. Agora, a gente precisa ficar atento, porque a antropologia, ela estuda um ponto muito interessante para a gente entender esses indivíduos dentro da sociedade, que são as culturas. Quando eu falo cultura no plural, é porque existem diversas, certo? E a cultura, ela é colocada não como uma cultura no sentido negativo, ou positivo, ou superior, ou inferior. Não. A gente vai entender a cultura como sendo diferente, tá? Ela é diferente, mas quando se coloca esse diferente, eu vou entender que eu entendo a cultura do outro como diferente, mas eu não vou menosprezá-la, como os evolucionistas fizeram, né? Colocando algumas culturas como superiores e outras inferiores. Então, eu vou entender a cultura como diferente, né? Cada cultura tem a sua especificidade, né? E a gente precisa, de algum modo, respeitar tudo isso. Tá bom? E aí a gente parte para a política. A política é uma ciência que vai estudar a política, certo? Então, se vai estudar a política, eu vou também entender que ela vai estudar as formas, por exemplo, de poder que existem no nosso meio, né? Então, meio que a política é basicamente isso, o que ela vai estudar. Não é tão resumido também, tá? E aí outro aspecto que a gente tem que trazer é a sociologia, né? A sociologia como a ciência que vai estudar a sociedade. Como ela vai investigar as diversas transformações que acontecem na sociedade, né? E a gente vai ter um olhar mais apurado durante as revoluções francesa, industrial, né? E todas as transformações sociais, econômicas, a gente vai perceber que a sociologia, ela se fez presente e ela foi importante para estudar esse momento, né? Essas transformações, certo? Então, veja que essas duas revoluções, elas contribuíram para o surgimento da sociologia. Basicamente, esse é o resumo, tá? Para a avaliação. Espero que vocês tenham lembrado de mais aspectos que foram colocados aqui na aula para, enfim, fazer uma boa avaliação. Até breve.